nos próximos 3 anos aqui no Brasil? Vai ter alguma crise nos próximos 3 anos, não sei qual, mas vai ter. Na nossa opinião, não existem 100 ações excelentes no Brasil. Acho que não existe nem 30 para investir. Se errar em preço, você tá morto. Essa filosofia mais recente de Value Investing, que o Buffett que acabou popularizando, é o que a gente segue hoje. Seja muito bem-vindo a mais um Valor em Pauta, nosso podcast aqui da Suno, para conectar investidores com o mercado financeiro. Você que gosta muito do mercado, de investir ou até é leigo e quer aprender mais, este é um podcast especial aqui da Suno para conectar gestores, economistas, cientistas políticos com você de maneira fácil, transformando assuntos complexos em simples. E hoje temos um convidado muito especial. Obrigado, Ivan, por participar e ter aceitado o convite aqui. Mas antes, queria cumprimentar o nosso João Crapina aqui, que é o nosso analista de ações internacionais. Isso. Fala, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? É um prazer estar aqui com você hoje, Ivan. Acho que é um cara que eu já acompanho faz um tempo, então acho que vai ser um papo bem legal. Legal, muito obrigado pelo convite, pessoal. A gente começa aqui para os motores sempre perguntando para as pessoas, para os nossos convidados, quem é Ivan Barbosa? Eu sou gestor de fundos de ações no Ártica. Nós temos um fundo que é mais antigo, chamado Ártica Long Term. E comecei a carreira trabalhando com fusões e aquisições, que é assessoria em compras e vendas de empresas. Enquanto a gente trabalhava com isso, nós montamos um clube de investimento lá atrás, em 2013. E no meio do caminho, esse clube virou um fundo. Aí eu abandonei a primeira carreira e me dediquei só à gestão dos fundos de ações. Esse movimento de virada foi em 2019, então agora a gente já tem um tempinho de fundo também, mas foi meio a meio, foi porque uma parte como clube e depois nos formatos normais aí que o pessoal está acostumado. Atualmente vocês estão quanto sobre gestão? A gente tem uns 515, hoje depende do dia, mas um pouquinho mais de 500 milhões agora. Nós temos 3 fundos, mas um deles é o Long Term é o principal. A gente tem um fundo de previdência, né, que uma demanda que nossos próprios cotistas tinham de investir PGBL e VGBL. E nós temos o Polaris, que é um fundo que investe só no Brasil. Né, o outro tem um pedaço da carteira que hoje está investido fora também. E pensando um pouco de quem é o principal cliente, assim, mais institucional, você tem mais pessoa física? Nós temos mais pessoas físicas, porque historicamente a gente foi captando com o pessoal que a gente conhecia, sempre contatos profissionais aí ao longo da carreira. De uns anos para cá, nós temos recebido investimentos de family offices, que são os investidores mais tradicionais de fundos. Mas nossa base ainda tem bastante gente que investe direto. Deixa eu fazer uma pergunta, por que o engenheiro físico foi para o mercado financeiro? A gente tenta aqui nesse primeiro papo inicial para tentar conhecer Olha, mais do nosso convidado. eu nunca fui um engenheiro de verdade, porque eu já fui para engenharia sabendo que eu não ia trabalhar com isso. Mas conversando com o pessoal, todo mundo falava que engenharia era uma boa profissão para você trabalhar em outros lugares com outras coisas. Então, até engenharia física foi uma escolha muito, se falar, eu não tinha uma predileção clara, né? E escolhi engenharia física porque era um curso mais purista, tinha mais parte de teoria de engenharia do que prática. E como eu não ia praticar nada mesmo, falei, essa aí parece boa. E Mas, quando começou esse contato com o mercado financeiro? então, eu sempre gostei de bolsa, sempre tentei investir antes de me profissionalizar na área, mas eu comecei a carreira mesmo, meu estágio foi em consultoria estratégica, mas eu não gostei da carreira, nada contra o pessoal que gosta, mas não me dei muito bem. E na época era a crise do subprime, né? Era 2010. Aí eu encontrei uma boutique de M&A que estava começando e fui para lá. Foi onde eu acabei conhecendo meus sócios hoje no Ártico, né, mas não foi completamente planejado o movimento, né, que na faculdade eu planejei fazer isso, né, durante a consultoria eu descobri que existia fusões e aquisições, aí durante fusões e aquisições a gente começou a investir no nosso próprio dinheiro nesse clube, e aí começou a dar certo, pulei de barco, né, fui ficar 100% dedicado a isso. E foi algo mais, assim, foi, como você falou, não foi muito planejado, então foi realmente orgânica que vocês viram, teve essa virada, assim, pra vamos fazer um fundo, aí do clube pro fundo. A montagem do clube foi muito por um racional de que se a gente assessora os nossos clientes a comprar e vender empresas, a gente deveria saber fazer isso para nós mesmos. Mas
Investimento é uma área bem árida. No começo a gente não sabia se a gente ia ser bem-sucedido ou não, apesar de fazer isso profissionalmente na área de fusões e aquisições. Então, por muito tempo, nós resistimos a fazer captações com gente de fora, porque a pior coisa é você pegar dinheiro dos outros e dar errado. É, Né? Fala assim, se der errado, pelo menos seja com o nosso próprio capital, que a sim. vergonha fica privada. E quando a gente começou a trazer gente de fora, o fundo já estava com 5 anos, já estava com uma performance legal. E essa última virada de carreira, de fusões e aquisições para gestão, essa foi mais planejada. Eu gosto mais. Assim, é um negócio muito de perfil. Fusões e aquisições também é uma carreira super legal, você aprende coisa pra caramba, mas gestão é quase uma vida acadêmica. Se a gente passa o dia lendo, estudando, discutindo ali com o time. Eu adoro isso. Assim, eu acho que é um privilégio enorme poder fazer isso e chamar de trabalho, né? Sim, sim. Porque assim, é o meu interesse pessoal natural. Você Eu meio que ficaria é estudando essas coisas. pago pra aprender. Exato. Atualmente vocês estão com quantas pessoas na... A gestora tem 8 pessoas, 4 são time de gestão, e as outras 4 são atividades de relacionamento de investidores, compliance, a parte de controladoria. E hoje a gente tem uma fábrica de software terceirizada, né, para ficar montando coisa de tecnologia pra gente, que não é muito nosso DNA ser muito high-tech, mas é inevitável hoje. A gente tem feito coisa para captar dados online, processar com AI. Está todo mundo indo nessa direção. Essa é a nossa linha. A gente também aqui na Suno tá o dia inteiro achando que não dava para fazer, agora dá para fazer em poucos segundos, né? Assim, está nessa tendência muito forte de IA aqui. A gente acabou ganhando muita produtividade com inteligência artificial. O time já foi maior, nós acabamos deixando o time mais sênior. Hoje a gente não tem mais os analistas, né, de começo de carreira, e foram substituídos por Claude, ChatGPT, Gemini e o Grok. Né, que para trabalho de pesquisa acelera muito. A gente usa direto para começar a fazer pesquisa. Depois de um tempo você precisa ir no dado primário, mas para começar a estudar a indústria nova, acelera muito. Uhum. Antigamente era Google mesmo. Só para complementar, por exemplo, o Deep Research do Gemini ele é muito bom para trazer as fontes primárias para você começar a estudar algo em Sim, uma empresa, indústria. Então, sim. realmente ajuda. Ajuda até a selecionar o que ler. Eu tenho usado AI e falei assim, ó, eu tô querendo estudar essa área, um livro com essas características. Me recomenda aí o que tem de bom lançado recentemente. E corta caminho pra caramba. Acho que esse é o ponto. Fazendo a pergunta certa, consegue cortar o caminho Sim, de forma muito rápida, Sim, né? com sim. certeza. Quer entrar um pouquinho agora na parte de filosofia de Bora, investimentos, bora. para falar um pouquinho de como o racional por trás, Uhum. né? Isso. Eu acho que ele tem uma filosofia bastante parecida com a gente que nós somos, assim, bem focada no Value Invest, assim. Sim. E então, falando de jeito fácil, acho que é comprar empresas boas por um preço barato. E aí Sim. você colocou na carta, acho que de outubro, sobre pode ser empresas boas por um preço barato, empresas extremamente boas por um preço justo, ou empresas razoáveis por um Sim, preço muito bom. sim. E aí você até coloca 4 exemplos, né, de tese que seriam as Ultra Runners, as Challengers, as Sprinters e as Comebacks. Aí se desse pra explicar um pouco Tá bom. dessas questões, né? O Velho Invest é super tradicional e todo mundo conhece. Eu acho que tem mais diferenças aí na disciplina de execução mesmo. A gente tenta ser bem purista em selecionar empresas que são boas. Os negócios que têm as vantagens competitivas sustentáveis de longo prazo são os melhores negócios para investir. É porque sempre existe uma incerteza de preços quando você compra. Mas você acha que tá barato, né? Sempre tem uma faixa ali de preço razoável, você não sabe exatamente quanto o negócio vale. Mas se você entra num negócio muito bom, o tempo joga a seu favor, tende a corrigir os seus erros, mesmo se você tiver comprado não muito barato. Se é um negócio fenomenal, que cresce pra caramba, com uma rentabilidade ótima, você vai ser salvo pela qualidade do negócio. Se o negócio é ruim, se você errar em preço, você tá morto, você vai perder de jeito. Isso aí. Então, assim, essa filosofia mais recente de Value Investing, né, que o Buffett que acabou popularizando, é o que a gente segue hoje. A gente prefere as empresas de alta qualidade, compradas a um preço razoável, do que aquelas barganhas tradicionais, um negócio que é meio ruim, mas está muito, muito barato. A gente criou essas tipificações que você falou para tentar explicar um pouco melhor as teses, mas cada uma é uma, né? Uma alfaiataria ali, cada uma tem suas nuances. Mas a Ultra Runner é a compounder clássica. É a empresa que é boa, sempre foi boa,
às vezes ela fica barata ou por causa de algum evento macroeconômico, né, que dá uma confusão geral, ela sofre ali junto com as outras, mas não tem nenhum elemento de por que isso deveria acontecer. Esses são os melhores casos de investimento. Se uma empresa ótima que está indo bem, só que caiu porque o mercado está com medo da guerra, dos juros, de alguma coisa assim. Às vezes acontece algo com a operação da própria empresa, né, e ela sofre na rentabilidade mesmo, num determinado período. Essa é o comeback player, né, assim, uma empresa que sempre foi boa, ficou ruim agora. A gente tenta entender se o que aconteceu é uma mudança estrutural, que daqui para frente vai ser diferente mesmo, ou se é uma mudança temporária. Existe azar na vida das empresas também. Às vezes a empresa deu um azar específico e fica com um ano ruim, 2 anos ruins, mas que a gente olha e fala: "Poxa, eu acho que esse azar vai passar", né. E uma vez que passe, o negócio ainda tem as mesmas características que fizeram ele ser considerado um ultra runner antes, né, antes do problema, né. Também é uma tese de investimento, bastante boa quando a gente consegue encontrar e ter essa clareza de que o mal é temporário. E a outra categoria são as empresas que falam assim: "Olha, não são empresas excelentes, né, mas por alguma razão", que normalmente vai cair numa dessas categorias, né, ou uma coisa macro, ela ficou muito barata, ou teve um probleminha ali, ficou barata demais, né, mesma filosofia. Só que aí a diferença é que quando a empresa não é de alta qualidade, a gente só compra quando enxerga alguma coisa que vai fazer o preço ir para o lugar certo. Você Um fala do gatilho, gatilho, né, porque se você ficar com uma empresa média 10 anos, você vai ter um retorno medíocre, O né. risco de oportunidade, custo de oportunidade. Exato. Tem um princípio que se você fica muito, muito tempo com a ação na mão, o seu retorno vai ser muito próximo do retorno natural do negócio, né, do retorno sobre o patrimônio investido. Então, se a empresa retorna mais ou menos, mesmo que ela esteja barata, você tem que tentar fazer com que ela tentar fazer, né, tem que esperar que aconteça dela ser reprecificada rápido, mas tem que se preocupar um pouco com a visibilidade desse gatilho, né, porque se demorar 10 anos, o seu retorno vai ser ruim. E a empresa ruim, hoje a gente tem fugido. Porque um pouco da conjuntura atual, né, eu acho que o mundo está muito incerto, o mercado está muito instável, então a gente tem fugido um pouco daquela empresa que fala assim: "Ah, é meio ruim, mas está muito, muito barato", né. Eu acho que a gente não está muito na época para isso, hoje é melhor ficar nas ações que são mais resistentes à pancada. Acho que a chance de ter pancada no sentido de crise econômica, de problemas imprevistos, de governo mexendo nas regras, porque o governo também está numa situação delicada, é muito alta, assim, a chance disso acontecer nos próximos 3 anos aqui no Brasil. Vai ter uma crise nos próximos 3 anos, não sei qual, mas vai ter, né. Então a gente quer negócios que saiam vivos do outro lado dessas crises. E de maneira rápida, se puder passar por alguns cases do passado até recentes, assim, desses 4 caixinhas, vamos dizer assim, que você especificou as teses? Tá. Uma Ultra Runner é um caso que a gente já entrou e saiu, né, mas foi bem de livro-texto, foi o Fleury. Fleury é uma empresa boa, madura, não tinha nenhum grande problema na operação, e a ação ficou barata em um determinado momento. A empresa foi andando e a ação ficou andando de lado, até a reclamação do mercado é que a ação não andava. Mas a empresa estava errada, assim, a gente calculava, tinha um retorno implícito muito muito alto para uma operação sem grandes emoções. Nós compramos no comecinho do ano passado, ou no final de 2024, não me lembro ao certo a data, mas foi só por preço, e vendemos no começo desse ano porque ela subiu um tanto que corrigiu essa assimetria, Certo, certo. né. Mas é uma empresa ótima, assim, uma empresa de alta qualidade, tem um retorno muito bom, né, não tinha nenhum problema acontecendo quando a gente entrou. Caso de empresas ótimas que tiveram um problema temporário, foi o nosso investimento em Porto, né, a dona da Porto Seguro, que também é uma indústria super rentável, bastante estável do ponto de vista de competição. Só olha o market share de cada uma das líderes, mexe muito pouco de ano para ano, mas eles tiveram uma temporada ruim no meio da pandemia, mas foi um problema muito específico. Quando os carros pararam de andar na rua, a sinistralidade, que é o custo dos Caiu. acidentes que a seguradora tem que cobrir, caiu muito. E as seguradoras reprecificaram as apólices que estavam sendo emitidas no meio da pandemia, considerando essa taxa baixa de acidentes e assumindo que os acidentes iam voltar para o nível normal lentamente, assim que o retorno ia ser gradual.
Só que aconteceram duas coisas, o retorno não foi gradual, de repente todo mundo voltou a andar de carro, e o carro subiu muito de preço, que também não era um movimento previsível. Aí nessa época que essas coisas aconteceram, as apólices que tinham sido emitidas recentemente ficaram com uma rentabilidade muito baixa. Só que o contrato de seguro é um contrato de 12 meses. Então, a grosso modo, em 1 ano esse problema estaria completamente resolvido, Seja, a não ser que ela não conseguisse repassar preço. Mas esse repassar preço na indústria de seguro é um pouco conta de chegada, assim, todas as seguradoras fizeram a mesma premissa errada de volta gradual e o preço de carro, todas iam mudar essas coisas e iam reprecificar. Então a gente começou a investir até antes de ter essa prova de que a reprecificação seria feita. E de um trimestre para o outro, a Porto aumentou 40% o preço das apólices e não perdeu o número de clientes. Aí a gente encheu a mão. Porque aí era meio que certeza, falou assim, ó, daqui 12 meses só vai ter essas novas. E as outras iam expirando mês a mês, as emitidas no último ano. E esse investimento foi muito reloginho, não teve grandes surpresas, né, de sair muito da rota que a gente tinha previsto. Lentamente foi voltando, hoje já está num patamar de rentabilidade mais próximo do histórico. A gente acabou tendo uma surpresa positiva, é que a parte de saúde da Porto foi muito bem. Essa aí não estava na tese original, assim, a gente considerou que ok, mas foi muito melhor do que a gente estava esperando. E, e um exemplo de empresas que não é tão fantástica assim por causa do setor, mas que também passou por um ciclo que deu um ponto de entrada interessante foi Marco Polo, que a indústria de fabricação de ônibus no Brasil não é uma indústria fantástica. Você pegar lá 30 anos, não é um negócio super rentável, mas é um negócio muito cíclico. Quando ela tá na parte boa do ciclo, ela é muito rentável, quando tá na parte ruim, é uma desgraça. E em 2011 a 2013, 14, teve uma linha de crédito do BNDES muito grande para renovar a frota de ônibus e caminhões também entrou na mesma tese, mas a gente estava interessado nos ônibus. E nessa época foram trocados muitos ônibus, rejuvenesceu a frota do Brasil, e um dia essa linha do BNDES acabou e a indústria entrou numa década horrorosa. Eles ficaram quase 10 anos vendendo pouco, muita gente quebrou nesse setor, aí os maiores foram comprando os que quebraram, e resumindo a história, a indústria virou um oligopólio. Ficaram poucas empresas que fabricavam as carrocerias de ônibus. E a gente viu nesse período ruim a frota de ônibus envelhecer, além do que era o normal, né? E a troca de ônibus é uma troca meio técnica. O operador troca quando a manutenção não vale mais a pena, cara, que é melhor pagar a parcela do ônibus novo. Então, quando a gente viu essa idade muito avançada, eu falei assim, isso aqui é demanda reprimida. Um dia esses ônibus velhos vão quebrar e vai ter demanda. E o dia que tiver demanda, não tem muita alternativa, assim, tem 3, 4 empresas que fabricam ônibus no Brasil, e a Marco Polo tem metade desse mercado. Então foi uma tese tão simples quanto ônibus velho quebra, quando eu tiver que comprar um novo, a Marco Polo vai vender metade, né? Não é nem uma questão de escolha, por questão de capacidade fabril, assim, todos iriam se dar bem, né? Mas a Marco Polo é a listada e líder desse mercado, então a gente comprou e esperou. A gente até entrou num momento ruim, porque foi um pouquinho antes de estourar a pandemia. Aí estourou a pandemia, a gente achou que a pandemia ia durar menos tempo que durou, né? Então ficou um tempo aí sem ter venda de ônibus, né? Por causa do contexto do lockdown lá. Mas esse mercado virou em 2023, a gente entrou em 19. Aí isso é assim, um pouco de sina de velho investor, né? Como você compra quando as coisas estão mal, achando que vão melhorar, às vezes melhora rápido, às vezes não. A Porto melhorou rápido, o Marco Polo demorou 3 anos andando de lado ou caindo até que engatasse. Mas aí quando engatou, o negócio deu um salto de rentabilidade que a ação multiplicou algumas vezes aí. Tem um ponto que eu acho que é importante aqui, é como que vocês conseguem, então, me a comunicação? Porque você trouxe um caso muito emblemático, que é esse ponto, né, o Marco Polo ficou muito de lado, até piorou. Como que você comunica com os clientes? Acho que até o João pode comentar melhor, mas a gente tem, às vezes, um problema aqui na Suno, que a gente também, né, faz várias recomendações, que ela demora na ideia do longo prazo, Uhum. só que no curto, as pessoas têm aquela mentalidade que vem a rentabilidade logo e não vem. E Sim. É difícil comunicar mesmo, mas o que a gente sempre fala para os nossos investidores? A primeira coisa é prestar atenção nos resultados da empresa e não no preço da ação.
Porque se você tem uma empresa que está indo bem, está gerando lucro, pagando dividendo, o negócio está crescendo, se o preço da ação cair, isso não é muito preocupante, porque você não precisa que toda semana seu preço esteja crescendo. A gente compra ações com uma cabeça assim: tô comprando um negócio que se eu ficar para sempre com ele, o retorno vai ser legal, porque eu comprei um negócio que eu gosto, que tem uma rentabilidade natural alta. E se eu tiver a oportunidade de sair num preço errado para cima, né, mais caro do que ele vale no meio do caminho, ótimo, né? Eu vou ultrapassar esse patamar do retorno já bom que esse negócio traz. Mas eu não preciso que esse negócio fique sempre bom. Eu compro uma ação para ficar alguns anos com ela na mão, 3 anos, 5 anos. Então eu preciso que em 1 ou 2 meses, nesses 5 anos, estejam nesse preço excelente de vender. Porque você Aham. não precisa vender todo dia, né? Então, assim, dane-se o preço diário. É igual você comprar um apartamento, você fica lá olhando quanto que tá o apartamento no bairro. Nossa, caiu. Daí você fala, poxa, meu apartamento perdeu valor, perdi dinheiro. Não é muito essa lógica que as pessoas têm para qualquer bem que não tem marcação de preço diária. Então, essa coisa de marcação de preço diária tem um efeito psicológico meio perverso, né? Sim. E então, a primeira coisa é isso, é presta atenção no resultado da empresa. E a segunda coisa é que tudo tem seu tempo natural de acontecer. Empresa é um organismo meio lento. Nada muda muito numa empresa de um mês para outro. Então, assim, comprar uma ação apostando que a operação vai melhorar e melhorar no mês seguinte é sorte pura. Assim, o mais natural é que se você acertou uma tese boa ali, viu o gatilho, a coisa realmente estava mais ou menos configurada como você imaginou, esperar 1 ano, 2 anos é caso básico. Em 3, 4 anos a gente tenta não repetir tantas vezes, né, que já teve algumas. Mas sim, esperar 2 anos é curto prazo na vida de uma empresa, né, então tem que se adaptar um pouco a isso. Não é o que o Buffett fala lá, não adianta colocar 9 mulheres em paralelo que não sai bebê em 1 mês, né. Empresa, assim, crescendo, o negócio é a mesma coisa, você não vai entrar e no semestre seguinte a coisa passou por uma revolução bombástica. Geralmente essas coisas têm um tempo de maturação de alguns anos. É um pouco jogo de equities. Eu acho que equities tem que ser interpretado nos períodos que são os ciclos econômicos. O ciclo econômico dura 5, 6 anos. Então é isso que você tem que olhar, como é que a empresa performou no último ciclo econômico. Você tem que olhar pelo menos 5, 6 anos, idealmente 2, né, pelo menos 10 anos de histórico. E quando a gente entra, a gente também está olhando um para frente. Como é que ela vai ter o desempenho, vai ter seus resultados no próximo ciclo de 5, 6 anos. E aí um pouco é segurar a ansiedade mesmo, não tem o que fazer. A gente brinca que se desse para ganhar dinheiro mais rápido, a gente também preferia. Aham. Dinheiro mais rápido é sempre melhor do que dinheiro devagar. Sim, com certeza. Mas não tem muita mágica no mundo, né, o jogo de ações é um jogo lento. É, se a gente pega o Buffett, os exemplos que ele ganhou dinheiro rápido foi normalmente quando ele tomou o controle da empresa pra fazer o Sim. próprio gatilho, mas normalmente depois quando ele mudou a filosofia, foi um jogo mais de longo prazo mesmo o seu. E até fala um pouco de valuation, assim, como vocês normalmente fazem, assim? Tipo, se a gente pensa muito no Value Investing, no Buffett, ele gosta de fazer o owner's earnings, o normalizado. Vocês têm essa cabeça também de tentar chegar em um lucro normalizado e a partir daquilo tentar inferir um crescimento e A gente Vamos tentar dar um didatismo aqui, explicar nossas explicações, poder trazer alguns. Explicar para o pessoal o que significa esses termos de Tá. valuation, lucro. tá. O problema que a gente sempre quer resolver para investir bem é saber quanto que a empresa vale, porque se a Sim. gente souber quanto que ela vale, é fácil, é só comprar quando estiver abaixo disso e vender quando estiver acima, né. Então o desafio é sempre você acertar esse valor, né, com a ressalva de que você nunca sabe se uma empresa vale exatamente 100. Você sabe se ela vale alguma coisa entre 70 e 130, e tem negócios que são mais previsíveis, então pode existir um caso em que você sabe que ela vale entre 90 e 110, né. Então são essas faixas que a gente tenta determinar. E como é que é o processo da gente determinar o valor da empresa? Tem uma fase longa que é qualitativa, né, porque a gente é até um pouco, diferente aí do que o mercado costuma fazer, de já sair fazendo o processo de valuation. Enquanto você não tem um entendimento aprofundado do negócio, os cálculos do valor de uma empresa são baseados em uma série de premissas que você assume, mas tem uma subjetividade muito grande. Se Sei. você errar a sua premissa de quanto o negócio vai crescer, né, se você falar que ela está numa posição competitiva excelente, mas na verdade ela não está, ano seguinte aparece alguém que tira a posição dela, né, todas as suas contas vão para o vinagre. Então, assim, a gente passa alguns meses olhando a parte quali, fazendo contas muito de papel de pão que a gente fala, contas muito simples,
só para ter certeza que a gente não está olhando um negócio tremendamente caro, aí não adianta, né? O pessoal gosta de olhar múltiplo de preço-lucro. Mas se tiver lá 50 vezes preço-lucro, é difícil estar barato. Assim, tem que ter uma história muito bonita para estar barato. Então a gente faz umas contas preliminares só para saber se o que a gente está olhando tem chance de virar um investimento. Mas estando nessa faixa, a gente gasta muito tempo tentando entender a operação. Aí no final desse processo de entender o negócio, a gente projeta os resultados futuros da empresa. É uma metodologia de fluxo de caixa descontado, né? Então a gente vai querer saber o que que é o lucro normalizado, para ter uma base boa de projeção, mas a gente está interessado em saber o que que ela deve gerar de lucro nos próximos anos e o que que ela deve gerar de caixa mesmo, né? Que é o lucro que não precisa ser obrigatoriamente reinvestido no negócio e que é um pouco o owner's earnings do Buffett, que é o lucro que pode ir para o bolso do sócio, né? E a partir desse fluxo de lucros que são passíveis de distribuição, que a gente calcula qual que é o valor da empresa. Aí tem uma série de nuances, né? A empresa não precisa necessariamente distribuir dividendos. Se ela tiver a oportunidade de reinvestir esse dinheiro na própria operação, numa taxa de retorno muito alta, esse é o cenário perfeito. Um negócio que rende bem, que tem a oportunidade de continuar investindo mais dinheiro e mais dinheiro, com a mesma rentabilidade alta que ela já tem. Se ela não tiver essa oportunidade, aí a melhor opção é que ela devolva o dinheiro para a gente escolher onde alocar, né? E não resolva fazer alguma outra coisa com isso, né? Mas a matemática da coisa é descontar esse fluxo na taxa que você quer ter como retorno, né? Na sua taxa alfa, que tipicamente é alguma coisa acima do CDI, né? Isso aí tem muita discussão de qual que é a taxa certa. A gente usa inflação mais 10. Então, assim, essa é a nossa taxa. A gente quer ter, a grosso modo, CDI mais 5 no longo prazo. Que o juros real de 10%, acho que é um juro muito bom, mas tem que corrigir por inflação. Que no fundo, só para entender, você tem uma decisão de investimento onde colocar o seu dinheiro e o governo, seus títulos concorrem com empresas, com você coloca seu dinheiro para investir em algo que não seja, vamos dizer, o investimento mais seguro aqui do Brasil, que seja um título público, então tem que pagar mais do que o IPCA mais está pagando hoje. Esse é o risco que você tem que correr, é o prêmio que a empresa tem que pagar para você colocar o dinheiro lá. E tem alguns que, assim, eu tô entrando na minha seara, eu sou economista aqui, e eu tô entrando na seara de vocês, mas quais empresas que vocês têm algum carinho especial hoje? Estão olhando para algum setor específico? Hoje, os nossos maiores investimentos são em Natura, que é uma empresa bem conhecida, que teve anos muito ruins, e a nossa tese é que os anos ruins passaram, acabaram. A Natura teve muito problema com aquisições que foram feitas ao longo da história dela, principalmente da Avon e de uma empresa chamada The Body Shop, e as duas foram vendidas. A venda da Avon foi liquidada no comecinho desse ano. Então sobrou só a Natura original, por assim dizer. E a Natura original sempre foi uma empresa boa, sempre teve margem boa, sempre gerou caixa e tal. Estava muito contaminada por essas operações da Avon que eram deficitárias, né? E quando a Avon foi embora, a gente falou, poxa, sem Avon eu gosto de Natura. Mas o mercado agora tá melhorando, mas o mercado tem estado muito cético com a empresa, porque muita gente perdeu dinheiro investindo em Natura. Mas assim, acho que não é uma tese muito complexa. A tese é tão. Estou resumindo bastante, mas a tese é tão simples quanto isso. Falei assim, olha, o que ficou sempre foi bom, né? Não é uma tese de turnaround, assim, de ter que melhorar uma operação que não está dando certo. Essa estava dando certo, o que estava dando errado foi embora. Alguém pagou zero para levar, né? Então essa é bem simples. A outra é Blau, que é uma farmacêutica. No Brasil, o setor de farma é muito rentável. Tem alguns bilionários aí que são donos de farmacêuticas. A maior parte delas não é aberta, não é listada, porque eles não precisam de caixa, eles geram caixa pra caramba. A Blau é uma exceção que o dono lá tem ambições bastante grandes de levar a empresa para um mercado internacional. Então eles fizeram a IPO para ter essa via de captação, e tem um histórico excelente de rentabilidade. E ficou muito barata, né? A indústria teve alguns anos um pouco piores do que a média deles, mas também não é assim que tá perdendo dinheiro, não. Eles estão dando um pouquinho menos de dinheiro, mas ainda dá muito dinheiro. E é uma ação assim, que tá num preço bastante baixo. O mercado é cético com ela, porque o Brasil conhece pouco farmacêuticas, né? Só tem ela, tem a Hypera, mas é um business bem diferente da Blau. E tem muita coisa legal lá, assim. Eles estão investindo muito, muito dinheiro em desenvolvimento de uma classe de medicamentos nova,
é uma classe de medicamentos biológicos. Então, é uma empresa que pode subir de patamar daqui a alguns anos, né, e hoje está precificada assim, quase como se o negócio tivesse errado que eles estão fazendo hoje. E a terceira é Suzano, que não é um investimento muito tradicional para a gente, que a gente não gosta de commodities. Mas o Brasil é um dos produtores com menor custo do mundo de celulose e a ação tá assim na vala de preço, né? Então, hoje a gente está entrando num momento de ciclo muito ruim. Aí quando tá na bacia das almas é muito mais provável que melhore do que continue piorando. Assim, não é um setor que eu tenho um super apreço pela volatilidade de commodity, a Suzano é uma empresa super boa, mas ela ficou bastante barata e o Brasil brinca que a Arábia Saudita da celulose, não é uma comparação perfeita porque a dinâmica é diferente da commodity. Mas é um pouco isso, assim, ela não vai ficar numa posição de quebrar, porque ninguém produz mais barato que ela. A Suzano tem a planta mais barata do mundo de produção de celulose no centro-oeste brasileiro, né? Então a gente comprou numa tese assim, se o preço da celulose não melhorar, vai dar um retorno próximo de CDI. Se melhorar, dá 20 e poucos por cento. Era uma simetria nesse sentido, assim, se ficar do jeito que tá CDI, que não é nosso retorno favorito, mas ok, né? Ninguém vai morrer por causa disso. E se convergir para a média, por assim dizer, aí pode ser um investimento muito legal. Acho que você é o. A gente fez quantos episódios até agora? Acho que 5, se eu não me engano, ou 6. Todos comentam na parte de commodities e o potencial do Brasil. É impressionante, assim, todo mundo fala do agro, parte de commodities, indústria extrativa, petróleo, mineração, a parte de celulose, e alguns estão citando que o Brasil, futuramente, nessa nova geopolítica mundial, vai ser o grande, talvez, não impulsionador, mas ser o cara da jogada, porque aqui a gente tem terras raras, temos commodities extrativas, temos água, que a gente tem uma reserva, acho que 12% da reserva mundial é nossa, se eu não me engano, de água, assim. E o Brasil, então, pode se posicionar bem. E, de novo, um convidado que veio trazer a parte de celulose. Eu não sou tão fã assim dessa tese do Brasil ser um país baseado em commodities, porque a celulose ainda é uma commodity comportada, por assim dizer, que o consumo de celulose é papel, embalagem de produtos de e-commerce, né, papel higiênico, fralda, essas coisas, que é muito, muito pulverizado e muito, muito recorrente. E não tem muito risco de ter quedas bruscas de consumo. E a produção, é diferente de petróleo, é de certa forma organizada. Você pode plantar madeira em qualquer lugar. Tem lugar que rende mais ou menos, mas não vai ter um estreito de Hormuz da celulose, né? Então não tem tantos. Esperamos, né? É, não tem tantos solavancos assim. O preço da celulose pula porque 80% da produção de celulose é integrada nas fábricas já de produto pronto. Então a celulose de mercado, que é o que a Suzano vende, é um pedacinho que é o respiro dos produtores produto final. É o buffer, né? Então esse buffer fica oscilando. Se cai a demanda em 10%, é 50% da celulose de mercado, porque o que está integrado vai continuar integrado. Então isso que dá um pouco de volatilidade, mas ainda é uma indústria comportada. Agora, por que eu não gosto muito dessa tese de petróleo, mineração? Porque essa aí é difícil. Petróleo, principalmente. Assim, uma das grandes variáveis de preço de petróleo é sempre geopolítica. E é um negócio que você pode ser PhD no que quiser ser, que não dá para saber. Esse negócio da guerra, quando vai acabar? Não sei e ninguém sabe. Se nem o Trump lá, que é um dos protagonistas da confusão, sabe. Não tem como saber. Você não sabe como é que o outro vai reagir, né? As coisas vão acontecendo de uma maneira muito caótica, né? E isso impacta muito fortemente a rentabilidade de todas as empresas envolvidas, né? Então, não é uma tese que a gente não poderia investir em algum momento, tudo tem preço, né? Se tivesse um preço muito ruim, valendo muito pouco e tal, pode ser, né? Mas eu gosto um pouco menos que a média aí de mineração e petróleo e gás. Terras raras, que é o tema famoso, pode ser que o Brasil ganhe bastante dinheiro com isso. Mas até uma confusão criada pela nomenclatura, terras raras tem em tudo quanto é lugar. O problema é que o refino da terra rara gera resíduo pra caramba e os países envolvidos não querem fazer lá. A China processa 90% das terras raras porque eles aceitaram o passivo ambiental de fazer isso lá. Se o Brasil aceitar isso,
com certeza vai virar assim, uma produção ocidental de terras raras, mas vai contra a pauta que boa parte do espectro político brasileiro defende, tem que ver como é que vai ficar essa questão. Se não me engano, hoje na Câmara, o deputado Arnaldo Jardim está protocolando uma PEC, um projeto sobre terras raras aqui no Brasil, a parte de refino, tecnologia, investimentos estrangeiros Sim, para desenvolvimento interno. Pô. Não sei sim. como que vai ser a votação, mas acho que está sendo protocolado hoje. Eu sou um pouco reticente com tese de Brasil dando certo, porque eu vi inúmeras teses de Brasil dando certo. O Brasil sempre teve potencial, assim, o país é grande, tem população grande, não tem catástrofe natural, tem um leque enorme de recursos ambientais. O problema brasileiro enfim, é de governança, né. É de Brasília, né? É de Não, Brasília. a crítica que eu tenho feito, que é um pouco mais construtiva do que só ficar jogando pedra, que todos os países que viraram líderes econômicos no mundo sempre tiveram um plano de governo junto com as empresas privadas para o país ser um competidor hábil no mercado global. O Brasil não tem isso, né. O que você vê de notícias de terras raras? O governo anuncia que talvez terras raras tenham regime tributário especial. Você, poxa vida, né? Uhum. Devia estar sentando junto com o pessoal de mineração para ver como é que o Brasil vai virar realmente um grande player de terras raras. Mas a primeira preocupação do governo, ainda mais esse que tá agora, como é que a gente vai tributar esse negócio aí que se ele explodir, a gente quer estar tributando. Isso é muito ruim, porque a entidade que organiza as regras do jogo econômico, em vez de jogar junto com o setor privado, que no final das contas é quem produz riqueza econômica para o país, se enxerga como um auditor, assim, que está lá só para ver se ele está fazendo tudo certo, mas que não tem obrigação de ajudar. Eu acho que tem obrigação de ajudar. Todos os países fazem, Estados Unidos faz isso, milagres econômicos da Ásia, todos os países fizeram isso. China, então, nem se fala, né, o governo praticamente decide que vão ser as grandes empreitadas do país, e é um pouco isso que funciona, né. Se ficar existindo um atrito entre o governo e o setor privado, é como se a empresa, em vez de brigar com o competidor, ficasse brigando entre os diretores lá, né. O CEO fica brigando com o resto dos diretores, isso não vai funcionar, é uma governança ruim. Boa. Quer algo mais sobre filosofia de investimentos? Acho que, só para fazer uma pergunta adicional, acho que tá ligado a essa parte de processo de investimento e tudo mais, é a questão do portfólio. Como vocês fazem a construção, a concentração, quantas empresas, Uhum. vocês colocam numa das cartas também que você entre acho que 10 e 15 empresas Sim, normalmente, e aí, de acordo acho que com a convicção, vocês devem aumentar mais a participação de alguma empresa, assim, ter uma sim. como funciona? O nosso ideal é ter perto de 10 empresas, que o motivo de diversificar é que é aquela teoria que você consegue um pouquinho de retorno extra, sem risco extra se você diversifica, né. Mas esse benefício da diversificação é decrescente à medida que você aumenta o número de posições. Então ter uma ação só é meio ruim, porque se der errado, você sofreu Perda muito. permanente de capital. Ter 100 ações não é muito ideal, porque o nível de qualidade das teses vai caindo rápido. Assim, a sua primeira tese é melhor que a segunda, que é melhor que a terceira, e a 10ª tese já é muito pior do que a primeira, né. Esse decréscimo de quão bom é a oportunidade é bastante acelerado. Então, na nossa opinião, tipo, não existem 100 ações excelentes no Brasil. Eu acho que não existe nem 30 para investir. Então a gente prefere se concentrar nas coisas boas que a gente acha, do que forçar a diversificação, porque teoricamente tem algum benefício, né, desse ponto de vista da teoria de diversificação do ir de 10 para 30, só que isso só vale se as próximas 20 forem boas oportunidades. Se elas forem ruins, você pode piorar a carteira mais do que o benefício da diversificação melhora. O que que a gente olha para montar o portfólio, né? A primeira coisa é a relação entre ganho potencial e perda potencial numa ação. Então, vou pegar o exemplo que eu falei, né, a gente sabe ali que a empresa vale alguma coisa entre 70 e 130. Então, se a gente está em 80, pode subir 50 ou cair 10. 5 para 1 é uma relação legal, né. Se tiver em 100, eu falo: "Poxa, pode subir a mesma coisa que pode cair. 1 para 1 não é tão atrativo assim", né. Então essa relação nos ajuda a julgar, né, que deveriam ser as alocações maiores. Tem um segundo critério que é só o lado da perda, assim, que é o risco absoluto da tese. Porque imagina uma situação em que a ação pode multiplicar por 10, só que se der errado vai para zero. Essa assim, 10 para 1 é bom? É excelente.
Você colocaria 100% do seu patrimônio no negócio que pode virar pó? Não. Mas você colocaria um pedaço pequeno do seu patrimônio nisso, porque ainda é uma aposta que na estatística é boa, né? Mas tem o tamanho máximo da posição é limitado por esse risco absoluto de perda. E a terceira coisa é um fator mais subjetivo, que é quanto que a gente tem de solidez na tese, assim, que a gente tem confiança que a gente está certo. Porque tem algumas indústrias que são mais fáceis, né, e mais previsíveis, e tem algumas indústrias do tipo petróleo, que é muito difícil. Então, assim, se um dia a gente investir numa petroleira, né, vai ser porque o petróleo está barato, que a empresa está barata, mas não vai ser uma alocação muito grande, porque petróleo é muito difícil. Então, eu nunca colocaria 30% da carteira num negócio, né, muito arriscado, né. Então esse lado qualitativo é mais difícil de detalhar qual que é a construção dessa opinião, mas eu falo assim: "Essa empresa é muito boa, boa, média", aí se for ruim ou muito ruim, a gente já prefere não investir. Mas, são esses os critérios. Aí a gente monta o portfólio assim, né, e as nossas posições comparados com outros fundos são posições grandes. Para nós, entrar num investimento novo com 5% é uma posição pequena, 10% é médio, 15% é uma posição grande. Mas a gente entra. A Natura, por exemplo, a gente entrou com 15%. Saímos do 0 para 15 em algumas semanas. Mas vocês têm alguma composição geográfica ou é simplesmente Brasil? Hoje, a gente está com um pouco mais de 10% fora do Brasil, mas não tem um direcionamento. Assim, a gente não decide quero estar X% fora do Brasil. A gente vai olhando as teses individualmente, né. Então achamos uma coisa super interessante fora do Brasil, legal, vem para a carteira, né. Se as coisas mais interessantes estão no Brasil, a gente fica aqui sem problema nenhum, né. A nossa lógica hoje é começar olhando o Brasil, que a gente tem mais familiaridade, já conhece as empresas. A partir do momento que a gente não acha teses excelentes aqui, daí a gente começa a gastar tempo olhando para fora, e tem muita coisa legal no mundo, o mundo é muito grande. Sim. Então a gente achou teses bem interessantes fora do Brasil. A gente acaba até sendo um pouco mais rigoroso com as coisas de fora do que as daqui, porque tem muito mais opções, né, mas, assim, eu não sei falar daqui 2, 3 anos como é que vai estar a carteira, depende das oportunidades que surgirem. A tendência é ir crescendo essa participação internacional só por causa dos tamanhos dos mercados. O Brasil é 0,6% do mercado global de ações. Então a chance da gente achar uma ação boa fora do Brasil é maior do que a gente acha aqui, só porque aqui tem pouca ação, Uhum. comparado com o resto do mundo. Tem algum case específico legal que você possa nos contar de lá fora? Ó, tem um case interessante que é bem Velho Investing, que é uma empresa japonesa que tem casas de repouso para idosos. Assim eles Caramba. chamam de cuidado de longa Aham. duração. O governo japonês tem um programa de cuidados para idosos. A partir dos 50 anos, todo cidadão é obrigado a pagar um seguro que o governo subsidia, o governo paga um pedaço bom. E se na velhice ele precisar de algum tipo de auxílio, esse seguro cobre o custo desse auxílio. Aí tem toda uma lógica lá, o governo japonês avalia o que a pessoa precisa e redireciona para um sistema que eles orquestram, né, de meios de cuidado. Começa com uma pessoa vai na sua casa te ajudar com alguma coisa específica. O meio, que é onde essa empresa que a gente investe atua, são hotéis com serviços médicos. São lugares super bonitos. Você fala, quando eu ficar velho, eu quero ir para um desses. Que é um hotel, é um resort, que tem lá. Resort não sei muito, vai, porque não tem um tobogã no meio, mas é um negócio de um padrão legal, que tem fisioterapeuta, tem a parte de suporte, mas não é que a pessoa que tá lá tá doente, ela só tá velha. Mas tem inquilinos com 90 e algo lá. E aí o último estágio tá doente, precisa de internação, é outro jogo que essa empresa não entra. E é um mercado lá no Japão muito pulverizado, tem 17 mil e tantas casas de cuidados de longa duração. O maior player tem 300 e poucos, a empresa que a gente investe chama Charm Care, tem 110. Mas ela é a maior especializada nisso. Os outros players grandes são conglomerados. O Japão tem conglomerado de tudo, são conglomerados de saúde que têm esse serviço. E a rentabilidade é muito dispersa, assim, a empresa média tem algumas casas dessa, e ela não é super rentável, assim, ela não consegue operar numa eficiência extrema. Mas a Champ Care consegue, eles têm ocupação de 95% e consegue uma rentabilidade acima de 20% em ienes, que seria o equivalente a uns 25 em real.
e a demanda vai crescer, a gente tem certeza que vai crescer, porque o número de idosos no Japão está crescendo, se projeta lá a tendência demográfica, vai continuar crescendo, então é quase garantido que ela vai aumentar num ritmo conhecido, né, com essa rentabilidade. E ela também lá está fazendo um movimento de consolidação, de comprar essas empresas menos profissionalizadas, que às vezes tem algumas casas, aí ela coloca o esquema dela lá e às vezes sobe de 80% para 95% de rentabilidade, de ocupação. E quando ela faz isso, a rentabilidade dá um salto, porque tem muito custo fixo, né? Então, ocupar todos os quartos, né, é igual hotel. Se o seu hotel 100% ocupado é sempre muito rentável, Uhum. né? Porque a rentabilidade média do setor é mais baixa que isso. Então, é uma empresa que a gente já tem 1 ano e pouco, tá sendo zero emocionante, não acontece muita coisa. Ela vai abrindo novas casas e a rentabilidade tá ok, né? E não tem muita mudança, mas dá dinheiro, vai crescendo no ritmo conhecido, ela vai fazendo as aquisições dela, e até agora tá indo muito bem. E curiosamente o preço não tá andando, né? Mas assim, eu falei, a gente se preocupa muito mais com a empresa. A empresa tá bem? Tá bem, tá crescendo, tá dando lucro. Já pagou dividendo algumas vezes pra gente, né? Então tá super tranquilo esse investimento lá. E como foi chegar até essa tese, por exemplo? Como vocês acham essas empresas? A gente estava atrás de coisas que fossem beneficiadas por envelhecimento populacional, porque todo mundo sabe que isso acontece, mas as pessoas não dão o devido peso que isso merece. É um crescimento garantido de alguns pontos percentuais ao longo de uma década, de número de clientes. Então, é crescimento de volume de demanda mesmo. E todo o setor de saúde, né, é o mais beneficiado por esse envelhecimento, porque as pessoas idosas com mais de 65 anos consomem, na média, umas 3 vezes o tanto de serviço de saúde em valor econômico do que um adulto, né, de 40 anos, 30 anos. Então, é um incremento de demanda rápido. É a única coisa que não é num ano só, não é que vai dar um salto de 20% no ano. É todo ano crescendo 2, 3% em volume, né, mais do que aparece de nova tecnologia de serviço médico. Então tem um incremento aí de alguma coisa entre 5 e 10% ao ano, meio que garantido. Isso é muita coisa, né. Então a gente começou a caçar, o que que é beneficiado por isso. Aí a gente foi olhar para o Japão, porque o Japão é o caso modelo, é o país mais velho do mundo, né, então a gente foi ver se não tinha alguma coisa interessante no Japão, né, que fosse beneficiada por isso. E começamos, ó, puxamos lá todas as empresas listadas, tira as que estão muito caras, né, que está num preço razoável nesse segmento econômico que a gente tem interesse. E fomos passando uma por uma até achar essa. Legal. Só que Legal. encontrar a tese não é muito glamuroso, geralmente envolve longas listas, quando a gente está caçando ação fora do Brasil, é lista de 300, 400 empresas que a gente filtrou com algum critério. Aí só como é que olha? Fala, olha uma por uma. Isso aí. Você pega ali, vai ver, entender o que ela faz. Tem coisa que a gente descarta muito rápido, né? Fala, poxa, isso aqui não tem nada a ver, assim, tem incorporadora chinesa, não tem interesse agora em incorporadora chinesa, então tchau. Né? E aí dessas listas de 300 empresas, geralmente sai 10 que parecem interessantes. A gente vai olhar, gasta alguns dias com essas 10, aí 10 vira 3, com sorte uma vira investimento, normalmente sai zero. Você olha 300, saiu nada, daí você pega outra lista de 300. Esse é o trabalho, né? É isso. E uma mensagem, a gente falou de vários pontos, mas se a gente pudesse tentar compilar isso numa mensagem para quem nos assiste, principalmente os investidores iniciantes. A gente vive hoje uma nova Guerra Fria, que eu acho que é um termo que vocês usaram, né, numa carta recente. Fechamento do Estreito de Hormuz, você já comentou um pouquinho, petróleo, mas nesses problemas de curtíssimo prazo, diversos ruídos, temos eleições no final do ano. Como que você acha que o investidor hoje olha esse mundo e poderia começar a investir ou construir um portfólio? A gente tem uma visão um pouco mais diferente do que o mercado tradicional. Se você pudesse dar uma dica para essas pessoas, qual que seria? Poxa, essa é uma dica, pode ser uma dica longa, porque não é um tema Pode, muito fácil, pode. né? Acho que a primeira coisa, até o trabalho que vocês fazem contribui muito para isso. Eu acho que mesmo que os investidores escolham investir através de fundos, que vale a pena estudar um pouco para entender como é que funciona a renda variável, né? Porque isso, mesmo que você não vá operar ali na linha de frente, te ajuda a escolher o gestor com uma filosofia que você minimamente entende, acho que vai dar certo. Então, assim, mesmo para quem não é da área, gasta uns meses com isso que vai render frutos bons a vida inteira, né? É um jogo de longuíssimo prazo. Na situação atual, o cenário está bem complexo, né? A parte de geopolítica, a Guerra Fria entre China e Estados Unidos,
é muito difícil de acompanhar. A gente que fica o dia inteiro só fazendo isso, já tem dificuldade de acompanhar tudo que sai, é muita informação. Então, para uma pessoa física que não faz isso profissionalmente, assim, esquece, não vai dar para acompanhar. Você não vai saber de tudo que está acontecendo nas guerras, na geopolítica, nas coisas. Se for investir diretamente, eu recomendo que faça investimentos mais defensivos, que busquem os casos mais simples, às vezes de empresas menores que fundo grande não olha, pode aparecer alguma assimetria ali, que daí você sabe que é porque a ação é pequena, ninguém está olhando, né, isso às vezes justifica já de um jeito rápido porque que tá assimétrico. Mas joga na defensiva, assim, não tenta ficar acertando qual que é a próxima grande revolução e tal, vai no empresa que tá ok, tá andando tudo certo e tá simplesmente barata, né. E se for entrar em renda variável, tem que entrar com essa cabeça de você se prova um bom investidor ou não em alguns anos. Em alguns meses é pura sorte. Isso é um trabalho difícil de fazer. Nós temos uma série de processos internos para separar o que que é a nossa habilidade e o que que é a nossa sorte. É que basicamente, assim, tudo que a gente faz, a gente tem registro escrito. Então eu falei assim: vamos comprar uma ação, tenha lá a tese escrita de que a gente estava acreditando no momento que a gente comprou. Se der dinheiro, a gente precisa olhar para trás e ver, deu dinheiro por causa do que a gente escreveu que daria dinheiro, ou aconteceu alguma outra coisa que deu dinheiro e a sorte nos salvou, né? Você tem que ir aprendendo a separar o que que é sorte, o que que é habilidade, porque o ideal do investidor é ter um bom método, que vai funcionar numa boa parte das vezes. Mas mesmo se você tiver uma tese com 80% de chance de dar certo, existe o 20%, pode dar lindamente errado e você perder dinheiro e tá completamente certo, tecnicamente perfeita a análise feita até então, né. E você só consegue manter sua sanidade se você separa essas coisas, fala assim: "Não, vou perder dinheiro, mas a análise tá ok, vamos pra próxima, ao longo da vida eu vou fazer dezenas dessas", e o método bom se revela muito rentável ao longo da vida. É muito difícil fazer isso em meses, como alguns casos. A pessoa física tem uma dificuldade muito grande de fazer isso, porque essa disciplina de manter registro e tal, eu costumo olhar isso não sendo feito em absoluto, né, a pessoa lembra mais das coisas que deram certo, que deram errado, não calcula o retorno total junto, então ela não é difícil fazer isso sem fazer os registros históricos aí de vendo uma por uma e avaliando a performance consolidada. Ou seja, é muito difícil, né? É difícil de fazer. É uma área que exige muita dedicação de tempo, porque o volume de informações é muito grande. Não é que não é que é difícil no sentido de descobrir alguma coisa nova e ganhar um prêmio Nobel, né, é mais difícil romper as barreiras da física teórica do que escolher uma boa ação. Só que o físico teórico está preocupado com um problema muito difícil, muito específico. A gente está preocupado com centenas e centenas de problemas fáceis. Uhum. Então é mais difícil você determinar para onde olhar na hora certa e compilar essa massa de informações muito grandes, do que resolver um caso específico. Maravilha. Você tem mais alguma pergunta? Aqui do meu lado. Então a gente vai para as perguntas finais, que são as mais difíceis, em que todo mundo aqui é pego desprevenido. A gente sempre pede uma recomendações para os nossos ouvintes no programa do fim de semana. Ele sai com a família ou vai numa livraria, escolhe um livro, depois você vai para o shopping assistir um filme ou um seriado, volta para casa, na verdade, passa num restaurante e volta para casa ouvindo uma música ali no carro. Ou seja, a gente cria uma recomendação de livro, filme ou série, filme e série, perdão, Restaurante. restaurante, música, aqueles, pode ser do mercado financeiro ou não, aquela comida que você poderia comer o resto da sua vida. Vamos lá, restaurante que vai ser coisa muito específica aqui do bairro, eu não costumo sair muito daqui, mas sabe o Due Coq? Restaurante Não italiano conheço. tradicional, sempre passar lá na frente tem vários velhinhos sempre lá. Falei também disso de restaurante bom. Como que Restaurante chama, perdão? Due Coq. Due Coq. Fica na Manuel Guedes, aqui no Itaim. Filme e série, eu vou ficar te devendo, porque faz tanto tempo que eu não vejo Mas eu nada tenho algum bom. filme marcante que você possa recomendar? Cara, é que eu assisti muito filme quando eu era mais jovem. Em algum momento da vida eu enjoei um pouco. E eu quase não tenho assistido filme. Se eu vou recomendar coisa velha. Pode ser, Ó, amor. assim, nada a ver com o mercado financeiro, mas Claro, a claro. trilogia do Batman é muito boa. O do Dark Knight Rises e o... É porque o último filme do Bane falam que é inspirado naquele livro do Charles Dickens da Revolução Francesa. E tem alguns elementos, mas eu acho o filme melhor que o livro do Dickens. Muito bem feito.
essa não ortodoxa aí, a recomendação. Não, claro, não precisa ser do mercado financeiro. De livro, você falou no tema de geopolítica, tem 4 livros que contam a história de Singapura. Eu acho um negócio fantástico de ler. A história é muito interessante e tem muitas coisas bem diferentes do que o Ocidente costuma considerar, né, falando muito rapidamente, que Singapura era um lugar fadado ao fracasso, que um cara chamado Lee Kuan Yew assumiu a liderança política do país e fez aquela cidade dar certo, né, Singapura é uma cidade-estado. E tem várias políticas que foram implementadas lá e foram tremendamente bem-sucedidas, que tem uma diferença muito grande do que se prega como ideal no Ocidente, na democracia liberal americana, né. Então é um negócio legal de conhecer. Você vai ver que o modelo que os Estados Unidos propagandeiam não é o único possível. Até o exemplo da China, nossa, assim, tá dando certo. Você pode criticar, tem coisa que a gente não gosta e tal, mas tá dando certo. Então existem várias rotas que podem levar à prosperidade econômica. Você tem o nome de algum desses 4 livros? O primeiro chama A História de Singapura, o segundo chama Do Terceiro Mundo ao Primeiro. Eu não tenho certeza se esses títulos existem em português, tá? A tradução livre é The Uhum. History of Singapore. Eu não lembro se é Third World Becomes First, alguma coisa assim. O terceiro chama One Man's View About the World, que é um livro que o Lee Kuan Yew escreveu sobre a visão que ele tinha para a geopolítica. Ele escreveu isso faz uns. Ele já faleceu, faz uns 20 anos. Mas ele acertou muita coisa nesse livro e vê o processo de raciocínio dele sobre geopolítica muito legal. E o último, esse eu não vou lembrar o nome, mas é um livro que foi feito por jornalistas entrevistando o Lee Kuan Yew. Ele já estava bem velhinho, ele deu uma série de entrevistas lá e o pessoal escreveu um livro com as respostas dele. Mas se você colocar livros de Lee Kuan Yew, vão aparecer só esses 4, são esses. E a ordem cronológica é essa. O primeiro é a história quase de fundação de Singapura, que ele conta toda a confusão política lá que fez com que se tornasse um país separado. O segundo, ele conta 50 anos de governo de Singapura, o que deu certo. Então é um livro extremamente interessante, extremamente denso, porque tem um capítulozinho assim, o que a gente fez para a saúde dar certo em Singapura. Tem lá 30 páginas de como é que a saúde de Singapura deu certo. Só que ele não dá detalhes que a gente gostaria, né, mas é um livrão enorme já, um livro ter, sei lá, 800 páginas. Mas é 50 anos de políticas bem-sucedidas, mas é super legal. Aí esse terceiro é de geopolítica e o quarto tem uma mistura de tudo, assim, ele foi mais picado, né, não é uma obra criada por ele. Então tem um pouquinho de lições morais, um pouquinho que ele achava que estava errado, falando que os jovens de Singapura estão mal acostumados porque eles nasceram na prosperidade, não sabem a dificuldade que o país passou, né, eu acho que é o mais, assim, é o menos denso deles. Me corrija se eu estiver errado. Foi Singapura que adotou a leis inglesas, né? E aí ele convidou diversos professores da Inglaterra para dar educação para os singapurianos? É que a Foi história de algo. Singapura é que o Lee Kuan Yew é um advogado formado na Inglaterra. Isso, aham. Então muita coisa, e Singapura, assim, a Malásia era uma colônia britânica, quando os ingleses foram embora que começou a dar confusão lá até eles se acertarem com os governos locais. Então eles herdam sim muita coisa do sistema inglês. O sistema de governo que estava implementado quando Singapura virou um país independente era o sistema inglês. A Malásia também. Uhum. E aí eles convidaram diversos professores da Inglaterra para educar os singapurianos, não era? Algo nesse sentido? Eles tinham bastante programas de trazer estrangeiros para educar Singapura, mas o caso mais famoso de educação lá é que Singapura tinha 70% da população chinesa, aí 20% era malaio e tinha 10% que eram muçulmanos. E falavam várias línguas diferentes, tinham vários dialetos. E o Lee Kuan Yew meio que impôs que uma das línguas oficiais fosse o inglês. Então ele fazia todo mundo estudar inglês e a língua que quisesse. Daí a segunda era, se é chinês, fala chinês, se é malaio, fala malaio. Mas foi um movimento meio forçado esse de todo mundo falar inglês por uma questão econômica. Como ele era um inimigo político dos países em volta, né, eles chegaram à conclusão que se Singapura fosse sobreviver, eles sobreviveriam trabalhando para o Ocidente, né, para os Estados Unidos, para a Europa. Então eles tinham que aprender a língua de trabalho do Ocidente. Isso foi meio por design que aconteceu lá.
Acho que eu vou pegar para ler esse livro depois desse podcast. Legal. Esses livros são bastante coisa, ninguém vai ler os 4. Então, Sim, eu falei assim, se sim. for pra escolher um, leia o segundo. O From O... Third World First. Ah, tá. Esse que é o geopolítico. Esse é o que explica as políticas que deram Ah, certo lá. tá. Esse é o mais legal deles. Vou até colocar aqui. Eu acho que o título é esse, é From Third World First. Maravilha. Acho que completamos todos os tópicos. Faltou a música. Ah, faltou a música, perdão, é Essa verdade. música é pior que filme, eu não ouço há muito tempo música com tanta atenção, assim. Eu coloco pra trabalhar música clássica, mas é mais uma questão que, assim, não tem voz, não atrapalha de ler e tal. Uhum. Mas vou ficar te devendo também. A gente fala que essas perguntas são as mais difíceis. Se desse pra falar agora de Distrito de Urubus é mais fácil do que escolher uma Distrito de música. é mais fácil, a gente tá prestando atenção. Bom, considerações finais? Acho que é isso. Foi um prazer ter ele aqui. Prazer Puta foi meu. papo aqui. Muito inteligência, né? Muito conteúdo bom. E é isso. Acho que se é uma outra Obrigado. vez, venha de novo aí. Vai ser muito bem-vindo. Tô à disposição. Considerações finais? Eu acho que considerações finais é só o pessoal ter calma aí ao longo do ano. Isso é um conselho que não vai ser seguido, né? Porque a gente tá nessa confusão agora, nem começou a campanha eleitoral ainda. Então eu acho que o mercado vai ser muito inflamado no segundo semestre. E obviamente vai ter muita volatilidade relacionada a isso. Mas tem que lembrar de sempre olhar a empresa embaixo, né? A economia não é tão volátil quanto ela vai parecer ao longo do ano. Então tem que ser mais técnico nas decisões, ficar tentando acertar para que lado que vai a bolsa esse mês. Isso aí é pura sorte. Maravilha, obrigado, Ivan, por ter aceitado em participar do nosso humilde podcast que está em crescimento. As portas sempre estão abertas para vocês. Se quiser algum dia ter alguma ideia, algum insight interessante, quer divulgar alguma coisa da Ártica, fica à vontade. A gente sempre está, de novo, muito bem-vindo para vocês de lá. Muito obrigado. E você que ficou com a gente até agora no podcast Valor em Pauta aqui da Suno, não esqueça de compartilhar esse episódio com seus amigos, familiares. Este podcast que tenta conectar você ao mercado financeiro de maneira simples. Não deixe de esquecer de dar o like neste vídeo, se inscrever no canal do YouTube, Spotify. E lembrando, deixe sempre seus comentários com sugestões de convidados. Obrigado e até a próxima.